Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que recebe aqui o economista Marcos Calheiros. Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado o nosso convite. Marcos, a gente está num período eleitoral, discute-se muito, a pauta da economia sempre é uma pauta muito importante a ser discutida nesse momento. Como está a economia brasileira e o que precisa ser discutido num momento como esse? Boa tarde, Wendel. É mais uma vez um prazer estar aqui no seu programa. Nós estamos vivendo, Wendel, momentos difíceis. Talvez a crise seja mais política do que econômica. Se vislumbrava no começo do ano um crescimento da economia da ordem de aproximadamente 2,5%. Talvez não chegamos a fechar o ano em 1,5%. As incertezas políticas, as incertezas jurídicas também, como a gente vê, tudo isso leva a que os investidores, a que a sociedade fique com o pé atrás, vamos dizer, está entendendo? E isso nós vimos com este ano que passou. Essa crise dos caminhoneiros, por exemplo, foi um baque muito grande na economia, para dar um exemplo. Então, nós precisamos o quê? Resolver primeiro politicamente, para a posteriori resolvermos problemas econômicos. O quanto há a incerteza pesa em fatores como o dólar, a inflação, as incertezas políticas internas e o fator e o cenário externo da economia? Exatamente. Os fatores externos da economia também, eles influenciam muito o dólar. Por exemplo, os bancos americanos, notadamente o Banco Central americano, quando as taxas de juros são atraentes nos Estados Unidos, os investidores preferem investir lá nos Estados Unidos, mesmo ganhando pouco do que ganhando no Brasil. Qualquer guerra, qualquer ameaça de guerra, essa tendência de ameaça de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos leva a vamos supor, o dólar a querer subir. E internamente, nós vimos o dólar também subir, também não só em razão das eleições, mas também da especulação. Existe uma certa especulação com relação à subida do dólar interno. Não só de fatores externos, mas de fatores internos também, é onde nós temos uma especulação muito forte. Que o dólar está acima da sua precificação. O dólar ideal seria hoje 3,8%. Quando a gente fala desse dólar, qual o tamanho hoje que tem o dólar nos preços das nossas compras diárias? Veja bem, o dólar influencia muito. Por exemplo, para os exportadores é muito bom o dólar alto porque eles ganham muito mais. Mas nós importamos muitos produtos, trigo, essa parte de combustíveis derivados também. Então, o dólar mais barato influencia a inflação menor. E hoje nós temos uma inflação até abaixo da meta, de 4,5%, que era a meta estabelecida pelo Banco Central. Vamos ter uma menor devido a que nós temos um desemprego tão grande que a demanda é tão pequena que os preços não sobem. O dólar hoje, no sentido se influencia o quê? Setor de transporte, por causa que você falou de combustível. Combustível, trigo importado, né? Então já afeta o pão. Afeta o pão, os transportes, né? Não só nos postos, mas também a passagem do ônibus. No ônibus, medicamentos, máquinas e equipamentos que são comprados lá fora, né? Quer dizer, tudo isso, o dólar alto traz sua influência, puxando a inflação para cima. Quando o dólar cai, notadamente, os preços têm uma tendência a cair para baixo. Quando a gente pensa nisso, por que a economia só cresce 1,5% nesse momento? Foi aquilo que eu falei, os fatores políticos influenciam decisivamente a economia. Mas é o que? É confiança? Exatamente, é a falta de confiança. Falta de investimento? A falta de... Os investidores não ficam com confiança em investir nesse cenário que nós estamos vivendo, a renovação do Congresso Nacional, está entendendo? A eleição para os governadores, a eleição para presidente. Outra coisa, nós estamos com um país com quase mais ou menos 13 milhões quase 13 milhões de desempregados. Nós tivemos agora a maior corte do país, dando um aumento de mais de 16%. Quer dizer, um contrassenso num país pobre, você ter um aumento desse, enquanto outros estão desempregados. Quer dizer, todos esses lados dos cenários, do poder executivo, legislativo, judiciário, tudo isso traz com que os agentes econômicos não confiem na situação atual econômica do país. Eu tenho ouvido muito de consultores também de economia dizendo assim, esse não é o momento para
para fazer nenhum tipo de investimento? É nenhum mesmo? É esperar acabar essa eleição? Sim, é bom esperar pelo seguinte, porque, veja bem, a Bolsa é volátil, a Bolsa sobe e desce de acordo com os humores e também de acordo com as especulações. A Bolsa tem o seu lado muito especulativo, como o dólar também o tem. Então, quem tem dinheiro é bom deixar onde está, fazer seu investimentozinho sem risco, tá entendendo? Porque às vezes nós temos aquela tendência a querer ganhar mais, não é fácil. Então, deixa o investimento onde está, ou na poupança, o CDB, o RDB, do que correr riscos numa fase de transição política como nós estamos. Estamos no final do governo Temer para o início de um próximo governo que nós ainda não seremos quem será. O governo Temer foi um bom governo para a economia? Olha, não, acho que não. O governo Temer poderia, se ele tivesse cacife político, ele podia ter feito uma reforma tributária, ele podia ter feito uma reforma previdenciária, mas inúmeros problemas no correr do seu governo atrapalharam essa sua caminhada, que poderia ter sido muito melhor. Tivemos problemas de corrupção, denúncias e outras coisas que diminuíram o seu cacife, e muito o seu cacife político. Por que a reforma tributária é importante? Veja bem, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil o tem. E muitos acham que a carga tributária do Brasil, que é 34%, muitos acham que pode chegar até, dependendo da metrificação como se faz, até 40%. Ora, e quem paga essa carga tributária muito grande são aqueles assalariados, os mais pobres. Por exemplo, o quilo de farinha, o quilo de arroz, o litro de gasolina que eu pago, é que os mais ricos também o pagam. Então, nós temos um país desigual. Por isso que nós temos o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Porque a tributação favorece a quem tem os grandes capitais e desfavorece aos assalariados até que ganha pouco. Então, precisa ver agora. É difícil fazer uma reforma tributária. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Como fazer uma reforma tributária que não atinja a Zona Franca de Manaus? Não é verdade? Por exemplo, o governo agora está dando mais de 7 bilhões para a indústria automobilística. Como fazer essas reformas? No governo Dilma chegou-se a dar mais de 300 bilhões de reais em incentivos a determinados segmentos industriais. Então, nós precisamos fazer a reforma, quando eu digo a tributária, mas a nível nacional, dos impostos de competências federais, né? Que esse é o que ocorre para toda a sociedade. Os de competências estaduais fica com os estados, as competências municipais estão com os municípios. Mas precisamos também a reforma da renda, por exemplo. Tem candidatos que propõem só imposto de renda acima de R$5.000. Então, o que é que ocorre? Hoje, qualquer assalariado paga imposto de renda. Há uma distância muito grande entre aquele que tem um capital no Brasil, que ganha muito, e aquele que é assalariado, que ganha pouco e paga muito imposto de renda, muito ICMS, etc. Esses impostos todos. A reforma tributária ainda não passou por quê? Porque tem vários interesses. Por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Existe consenso na reforma tributária? Algum consenso? Porque, exemplo, pelo menos consenso eu não diria, porque consenso é algo muito complicado. Isso. Mas eu ouço bastante que a tributação, ou seja, o imposto, deveria sair do consumo e ir para a renda. Exatamente. O que significa isso para o nosso telespectador? Para o nosso telespectador, significa que o imposto saindo do consumo para a renda, quem vai pagar mais? Aqueles que têm maiores aplicações, aqueles que têm maiores salários, aqueles que têm grandes ativos financeiros. E no consumo, o quê? Vai manter para aquelas pessoas que têm um nível de renda mais baixo, que é assalariado. Deixa eu tentar explicar. Eu estou aqui com o celular na mesa. Quando eu vou fazer, indústria, vou fabricar um celular, eu já começo pagando imposto na matéria-prima. Isso. No plástico. E também pago imposto na mão de obra. Depois eu vou vender esse produto e eu pago, na verdade eu não pago, mas eu repasso. Repasse para o consumidor pagar. Para o consumidor pagar. Isso. Numa reforma da renda, quando é que eu pago nesse celular de imposto? Olha, veja bem, dependendo, porque o celular ele tem um imposto sobre produto industrializado, tem a parte de ICMS, etc. Você tem a operação financeira desse processo? Pode ter operação financeira também, mas foi aquele tópico que você colocou. Um imposto sobre a renda é fundamental e outro diminuir sobre o consumo. Porque o consumo... Diminuir, não extinguir. Não extinguir. Porque o consumo, o que é que ocorre? É aquele imposto em que, por exemplo, o banqueiro do país, ele paga, vamos supor, 30%
de imposto sobre 1 quilo de açúcar. É a mesma coisa que paga eu, você, ou um trabalhador, ou um desempregado. Ou esse quilo de açúcar, num caso assim, de reforma desse, eu corto o imposto do quilo de açúcar e fica barato para todo mundo de novo. Mas você diminui, você vai dar peso maior numa reforma dessa à renda, como você colocou, tá entendendo? Porque tem pessoas que ganham milhões de reais em aplicações na Bolsa de Valores, grandes empresas, e o imposto dessa praticamente são mínimo. Já o imposto sobre consumo é igual para todo mundo. Então o que é que ocorre? O imposto sobre consumo ele é bancado por toda a sociedade. Tanto faz ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, todos pagam iguais no consumo. E na renda não. Na renda, aquelas grandes empresas, aqueles grandes conglomerados sempre têm maneiras contábeis e outras de pagarem menos. Exemplo, você acha que é uma boa ideia aplicar tributos sobre lucros e dividendos? Sim. Agora, tem que saber como é que vai aplicar, não é verdade? Porque o dividendos é um lucro que a empresa distribui com seus acionistas. Isso. Não é verdade? Hoje é isento, né? Tem uma parte que é isenta e tem outra não. Essa reforma precisa ser bem discutida, não só no Congresso Nacional, mas por todos os segmentos da sociedade. Economistas, contadores, empresários, trabalhadores, porque não é fácil. O Brasil é um país continente. Quem mora no Rio Grande do Sul é totalmente diferente o modus vivendi de quem mora no Amazonas, não é verdade? Então o Brasil é um país grande, com grandes diferenças regionais. Você vê, por exemplo, no Centro-Oeste já tem várias empresas que têm certos incentivos fiscais, que são discutíveis também. No Rio de Janeiro, certas empresas que têm incentivos fiscais. Uma das crises do Rio de Janeiro, Wendel, foi que o Estado do Rio de Janeiro deu quase 30% de sua receita para ICMS para bancar incentivos fiscais de empresa. Quer dizer, então isso aí levaria a sociedade a pensar, não só a nível nacional, mas também a nível de Estado, de município, se vale a pena conceder determinadas isenções a determinadas empresas também. Mas as empresas costumam dizer que sem incentivo ela nem vai para o Estado. Como é que fica nessa guerra fiscal? Mas veja bem, tem casos que são necessários. É inegável que os incentivos são fundamentais. Às vezes não são os incentivos, mas terrenos, infraestrutura, tá entendendo? Muitas vezes o cara diz assim, se o incentivo fosse o fator fundamental, as empresas não botariam no Brasil. Né? Poderiam botar no Egito, poderiam botar na Líbia, poderiam botar em outros países. Não, os incentivos é um dos fatores que ajudam, mas a infraestrutura é fundamental. Água, energia, ferrovia, mão de obra qualificada, mercado, tudo isso é fundamental para a industrialização de um estado, ou de uma região, ou que o estado, aquela região queira atrair empresas. Mão de obra qualificada e de bom preço, né? Porque se você for dar uma olhada nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas como a Apple transferiram suas fábricas para a Ásia. Exatamente. E a mão de obra nos Estados Unidos é considerada qualificada. É considerada qualificada, mas é considerada cara, né? Então, muitos desses, você colocou bem, muitas dessas empresas transferiram para a Ásia. Camisas, o cara faz em determinados países, ou na Índia. Eletrodoméstico, vai para a China, outros vão para o Vietnã. O que é que eles fazem? Uma análise da sua relação custo-benefício. Vale a pena produzir nos Estados Unidos ou vale a pena produzir em determinados países asiáticos? Se vale a pena para determinados países asiáticos, inclusive eles já estão perto até de grandes mercados também. Quer dizer, as empresas não têm pátria, elas buscam o lucro não só das empresas, mas também dos seus acionistas que vão ter os seus dividendos, né? Você colocou bem isso aí. Eu estou aqui com o Marcos Calheiros, ele que é economista, estamos aqui falando do cenário da economia, principalmente nesse momento. A gente vai para um breve intervalo, vamos voltar, vamos falar também da reforma previdenciária. A gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Oh. C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare.
passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que ta première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o economista Marcos Calheiros. Marcos, a gente falava da reforma tributária e até antes de falar da previdenciária, para a gente completar essa reforma tributária, o quanto, já que a gente falou de renda, de aplicar, o quanto essa questão da renda pode ser estudada ou contrabalanceada com a desoneração das folhas salariais. Ah, sim, veja bem, isso já é uma espécie, vamos supor, de redistribuição de renda. Se você desonera as folhas, automaticamente você vai dar mais condições de competitividade das empresas e pode melhorar o salário dos seus empregados. Que hoje é um peso. É um peso, por Você exemplo. hoje paga algo em torno de 40%. De 40%. Quer dizer, agora o governo terá que renunciar essa parte da sua arrecadação, né? Isso melhora a competitividade dos produtos de determinadas empresas e pode melhorar também até os salários desses empregados dessas empresas. Um governo que faz essa isenção, um Brasil em que a economia, a política se renova, entre aspas, em 4 em 4 anos, vamos dizer que eu eleja o presidente Marcos Calheiros, 2019 assuma Marcos Calheiros, e ele aceita essa reforma tributária, essa isenção. Esse presidente Marcos Calheiros não vai para a história como um péssimo presidente, porque ele vai ficar sem dinheiro. Pode ir. Agora, veja bem, para fazer uma reforma no país, você precisa de uma reforma previdenciária, você precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma, eu acho, a meu ver, uma reforma patrimonial e outra coisa, como você colocou anteriormente, os impostos pesarem sobre a renda e diminuírem sobre o consumo. Porque, inevitavelmente, a Previdência terá que ser feita uma reforma. Não tem o modelo, nem o melhor modelo, isso eu não tenho aqui, está sendo discutido. Até os próprios deputados não chegaram ainda, os assessores dos candidatos também não têm, mas é irreversível uma reforma previdenciária no país. A expectativa de vida aumentou muito, não só no Brasil, como em vários países. Agora tem que ser uma previdência justa, que entre todo mundo. Na realidade, o que está sendo feito no governo Temer era só, em geral, ficar os dos fundos de garantia e uma parte dos funcionários públicos não entrariam nessa, nem militares. Nem, não, tem que ser uma reforma. Se fizer uma reforma, tem que ser para todos os segmentos da sociedade. Não pode penalizar mais outros segmentos e beneficiar mais outros. Isso é uma coisa que já está, a gente vê protestos, a gente vê na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, vários países têm que fazer porque a expectativa de vida aumentou muito. Agora, qual o melhor caminho? Esse caminho onde é que deve ser discutido? No Congresso Nacional, que representa quem? Trabalhadores, empresários, banqueiros, sindicalistas. Lá é que deve ser discutida essa reforma previdenciária e bem discutida. A gente fica assim falando, Marcos, você é um amigo de longa data, a gente fica conversando sobre, na parte econômica, há que se tomar decisões políticas. Exatamente. E nessa parte de decisão política, a gente tem uma discussão, inclusive, sobre qual é o papel do Estado. Em 1988, aprovamos a Constituição Federal e ficou muito claro que a grande maioria dos nossos congressistas, dos constitucionalistas, acreditavam
que o ideal de um modelo do Brasil era uma educação e uma saúde universal, gratuita, de qualidade e universal. Quando o governo Temer assumiu, o ministro da Saúde deu um sinal claro, que não só no Brasil, já acontece em outros lugares, mas no Brasil, por ser constitucional, que essa saúde, ele é ministro da Saúde, não deveria ser universal. Deveria ser para poucos, pelo menos, ou melhor dizendo, para os que mais precisam. As pessoas que não precisassem, tivessem uma renda um pouquinho superior, não deveriam usar o Sistema Único de Saúde. E daí eu faço uma pergunta, meio que uma pergunta tripla. Qual o papel que as diversas correntes da economia têm estudado recentemente vê para o Estado na hora de pagar a conta da saúde, na hora de pagar a conta da educação e, por isso o motivo da pergunta, na hora de pagar a Previdência, já que ela é deficitária? Quem paga a Previdência hoje, uma vez que estamos falando da reforma da Previdência, somos nós. Olha, eu acho o seguinte, o país, ele precisa investir em educação e saúde. Isso é fundamental. Nós somos dos países com uma das maiores taxas de analfabetismo do mundo e, além disso, nós temos um analfabetismo funcional. Aquele que concluiu, mas não sabe ler nem escrever. E a saúde também. Veja o que é que ocorre. Por exemplo, desmatamento, nós temos esses rios adoecidos aqui em Alagoas, São Paulo, tudo isso. Então, eu acho que o que a saúde tem um grande problema, é a má gestão. Um dos piores problemas da saúde talvez não seja nem a falta de recursos, seja a má gestão dos recursos públicos. O presidente Marcos Calheiros aumentaria o recurso da saúde? Não, primeiro fazia um diagnóstico completo e botaria bons gestores. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje a educação e saúde ser loteada com os partidos políticos. Pessoas que não têm nenhuma vocação, às vezes naquela área de educação, de saúde, na área previdenciária, ser loteada com os partidos. Ora, o que é que ocorre? Se você está colocando pessoas que não têm identificação com educação, com saúde, não sabem o que é orçamento público, nós vamos ter crises e mais crises. Não, mas eu diria que hoje nossos setores estão mais do que loteados por partidos, estão partidos e por interesses econômicos de empresas. Nosso Exatamente. Ministro é e você colocou muito bem também, e por interesse das grandes empresas. Ora, então, o próximo presidente que entrar, sem citar o nome dos possíveis que podem entrar, ele tem que ver isso, ele tem que botar gestores profissionais na área de educação, na área de saúde, cortar grande parte dessas isenções, incentivos fiscais que governos federais anteriores deram aí indiscriminadamente. Como eu disse, o caso do Rio de Janeiro, uma das quebras do Rio de Janeiro, foi o governo do Sérgio Cabral ter concedido quase 30% do orçamento do Rio de Janeiro para incentivos. Isso não existe. Quer dizer, e a reforma previdenciária que também tem que o ser. Tem pessoas que se aposentaram com 46 anos de idade. Aí não dá, né? Não é verdade? Sim. E a Previdência ser para todos, ou seja, a Previdência ela tem que contribuir para todos os segmentos da sociedade. Com quantos anos se aposentou? Você deu esse exemplo? Eu me aposentei com 60 anos de idade. Você deu um exemplo que tem pessoas que aposentaram com 40, 45 anos de idade. Absurdo, mas exemplo, ao mesmo tempo, uma das propostas do governo Temer, previdenciária, era de 49 anos de trabalhos prestados. Imagine um homem do interior de Alagoas, de Mata Grande, cortador de cana, trabalhando 49 anos. Se ele começar aos 18, que é onde a lei permite, 18 mais 49, nós temos 7, ele vai aos 67 anos se aposentar. Você conhece alguém com 67 anos naquela região de sertão, do cana-de-açúcar, que sobreviva a isso? Difícil. Na zona da mata, você vê nessa região, o que é que nós temos? A expectativa de vida desse pessoal é diferente. Por exemplo, quando você pega a expectativa de vida de quem mora na Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara, você mora, em tese, na Dinamarca, na Noruega, melhores prédios, melhores carros, não é verdade? Melhor qualidade de vida. Quando você vai para determinados municípios, determinadas vilas, tem muitas daquelas pessoas que não chegam a completar 65 anos de idade. Isso.
Não é verdade? Isso. Porque isso a gente faz uma média. Quanto Então, mais isso seria uma das maiores injustiças que estaria praticando sobre os trabalhadores. Por quê? Porque você, no país, muitas vezes, você quer tratar todos iguais. Dessa forma, aí não pode. Isso. Não é verdade? Essa proposta de 49 já foi reduzida de tanto para 40. O que daria que essa pessoa jamais, né, se essa pessoa não tivesse de forma alguma deixado de trabalhar, ela teria 58 anos. Eu ainda lhe digo mais, um trabalhador de 58 anos do corte da cana, por exemplo, ele dificilmente ele está empregado. Sim, você tem determinadas atividades como isso, porque, por exemplo, essas pessoas passam a ter problema de coluna, passam a ter problema de dores, passam a ter problema de Pouca gente conhece, mas existe um exemplo, eu estou dando o exemplo do corte da cana porque estamos num estado canavieiro. Eu nasci na cidade de Capela, onde a atividade preponderante que eu vivi na minha vida, que eu acompanhei, foi o do corte da cana. E quem corta a cana tem uma síndrome chamada canguru. Você lembra? Sabe disso? A exaustão do corte da cana. Quando você beira 50, 55 anos, você não tem mais forças. Aí você pega determinados segmentos da sociedade que se aposenta com 58 anos, com 55 anos. Quer dizer, então essa metodologia deve ser aplicada para todos. Agora, claro que vamos ter exceções, como determinados trabalhadores que trabalham em mineração, pessoas que trabalham na Petrobras, na área de alto mar, esses trabalhadores rurais e outros, é claro que tem exceção. Tem que ter essas exceções. Agora, o que nós não poderemos ter é privilégios nessa reforma de não contemplar políticos, o judiciário, militares, todos esses. Então, a reforma tem que ser ampla, geral e restrita para todos. Com essas exceções que nós vemos como cortador de cana. Ele pode se aposentar como o Temer queria, com 49 anos de trabalho? Não pode, não é verdade? Sim. Tem a síndrome do canguru, tem outras doenças que se pegou ao redor do tempo, alimentação com baixas calorias, com tudo isso. Sol, tudo. É algo, você não pode desconsiderar o fator regional, né? Não pode, exatamente. Esse fator regional não pode ser desconsiderado. Inclusive, quando a gente vai na Amazônia, que vê determinados descendentes de índios naquelas regiões. E esse lado regional, você falou, é importantíssimo a gente ver isso. Não pode ser desconsiderado em qualquer circunstância que for feito a reforma previdenciária. Eu estou aqui com o Marcos Calheiros, até para a gente encerrar esse bloco, Marcos. O quanto os municípios hoje sofrem com o atual modelo econômico? Os municípios. Sim, os municípios hoje vão sofrendo com esse modelo econômico, porque é um modelo até centralizador, né, de recursos, né? A União precisa também descentralizar suas atividades, descentralizando recursos também, deixar o município ele mesmo gastar, porque ele é quem está perto da população, acompanhar a população, acompanhar a educação. Então, o município, possivelmente, ele é que está mais bem perto da população, de saber os seus sintomas, os seus problemas e gastar melhor. Precisamos tirar essa centralização política de Brasília, descentralizar o poder político também de Brasília. Marcos Calheiros, economista, meu amigo, muito obrigado. Tá. Foi um prazer estar aqui com você e espero voltar mais vezes, Wendel. Uma boa tarde para todos que estão nos assistindo. Pois bem, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela.
Quando a LBV chamar, diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro, mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. A lista de problemas que a gente enfrenta como consumidor é enorme. Cobrança indevida, aumento abusivo, alimento estragado. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta para que os produtos e serviços que você consome sejam mais seguros e para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e a serviços essenciais. O IDEC é mantido pelos seus associados, pessoas como você. Acesse www.idec.org.br. Faça parte dessa luta. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo Bruno Alves, especialista em marketing digital, redes sociais. Quanto hoje ainda é importante não esquecer de um bom planejamento digital, Bruno? Primeiro, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Fazia tempo que eu não vim aqui para a gente bater esse papo. Bom, redes sociais, já faz muito tempo que a gente bate na tecla que quando as coisas apertam na empresa, o cara geralmente cobrava do publicitário, do marqueteiro, né? Então já faz muito tempo que a gente bate na tecla e aí o mundo hoje veio mostrar isso, que o investimento em mídias sociais é investimento e não gasto, como todo mundo costuma dizer, né? Não, apertou aqui, eu vou cortar no marketing. Sem perceber que cortando do marketing, você está cortando diretamente ou indiretamente nas suas vendas. Porque se você partir do ponto que o marketing aumente seu alcance, então ele faz você ir mais longe e, logicamente, chegar no seu poder de compra, no seu cliente, e aí o cliente volta para poder ser atendido. Então, muitos anos foi considerado como um gasto. Hoje, todo mundo vê quantos milhões são gastos em publicidade, em marketing, um bom planejamento, óbvio, que não vai estar jogando dinheiro fora. Para isso, você precisa planejar onde você vai gastar. E o marketing é muito amplo, né? A publicidade é muito ampla. Então, você pode gastar no marketing online, no marketing offline, na panfletagem, no PDV, enfim. Tem vários tipos de estratégias para você gastar isso daí, né? Gastar esse seu investimento. Mas, para isso, óbvio que planejar... Eu sempre digo que, acho que não só eu, mas muitos profissionais sempre dizem que menos é mais. Então, às vezes eu gasto 20, 30 reais numa pequena campanha, tem um longo alcance, e às vezes o cara gasta 500 reais numa campanha offline e desperdiça panfleto, outdoor, e aí às vezes o público não foi alcançado, justamente porque no início da campanha ele não planejou para a que público se destinava, né? O que deve ser considerado na hora de planejar um marketing digital? Bom, eu acho que deve ser considerado todas as situações, né? Primeiro, quanto você tem a gastar. Segundo, quem é o seu público, né? As condições demográficas também, as condições regionais também, porque você tem um produto para um público específico
que vai comprar aquilo. Eu não posso pegar uma cliente que trabalha com roupas femininas de 4 a 9 anos, pegar o Instagram, o Facebook, o site dessa empresa e sair seguindo uma sandubaria, e sair seguindo o público de um bar. Não, eu tenho que procurar, e aí vou dar um bizu muitos dos publicitários fazem, é ir nos próprios concorrentes, né? Então, se eu tenho ali sanduíche XYZ e eu vou abrir uma sandubaria, eu vou nesses concorrentes. Porque se o cara está seguindo aquela sandubaria, provavelmente é porque ele tem interesse de comprar aquele produto, né? Eu não vou chegar como eu falei, não vou chegar com a empresa da minha cliente que vende peças para crianças femininas bebê e seguir um cara de 19, 18 anos. Eu vou em busca de pais, homens ou mulheres, geralmente mães, com poder de compra, casada, já que tenham filhos. Então, é muito específico. O público ele é muito específico e, para quem não sabe ainda, mesmo em pleno 2018, esse público existe. Através do Facebook, através das métricas do Instagram, esse público existe e ele é muito minucioso. Então, se eu quero atingir o Wendel, que gosta de futebol, que é pai, que é apresentador, que precisa de um lazer, então eu tenho um lazer só disponível para você. É muito fácil perceber isso quando você vai no Google, e o Google tem essas ferramentas, né? Esses algoritmos. Quando você vai no Google e pesquisa sobre comprar um sapato, né? Comprar uma camisa do Palmeiras, você pode perceber que todos os outros sites que você acessar, seja o G1, seja qualquer outro, os anúncios vão estar voltados para o produto que você procurou no Google. Porque o Google ele puxa nossas informações e ele sabe exatamente o perfil de cada pessoa, devido à quantidade de informações que todo mundo tem, um dia já deixou no Google. Então, a gente utiliza muito dessas métricas, desses dados, tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto para o Google, para dizer, para o cliente chegar assim e dizer, Bruno, eu estou com um produto X. Para quem é o nosso concorrente? Ou quem é o nosso cliente? Então, eu digo, o nosso cliente é um cara de 35 anos, que é casado, que curte mais ficar em casa, que eu não vejo ele muito nos lugares, mas ele gosta de comer uma comida boa, uma comida mais seletiva. Então, por que você diz isso? Não, porque ele segue X, Y de classe A. E assim por diante. Então, é mais ou menos assim que você filtra para poder gastar esse dinheiro corretamente. Quando a gente vê essa questão do dinheiro, você falou aí do investimento online e offline. Hoje, numa época digital, e você com especialização nisso, significa que o que é offline precisa ser descartado? Não, nunca. Eu digo nunca, porque eu acho que o famoso aperto de mão ou boca a boca, ele nunca vai deixar de existir. Eles têm que andar em paralelo. Então, às vezes o cara fala assim, panfleto não serve mais porque fulano pega e joga fora. Outdoor não serve mais porque até dirigindo, e aí isso é um fato, até dirigindo você está no celular, né? Mesmo que por poucos segundos e tal. Só que eu acho que, se for bem planejada, existe uma plataforma ou um lugar para você investir naquilo, né? Se você tem um canal no YouTube, se você trata com vídeos, então você puxa para um canal no YouTube, né? Se você, por exemplo, a campanha eleitoral, ela já é muito, acho que 80% mais do que há 4 anos ou há 2 anos atrás, 80% mais digital. Mas ela ainda precisa do político corpo a corpo. Uhum. Ela ainda precisa da ação no sinal. Então, eu não acho que o marketing offline ele não deve ser descartado. Ele deve ser analisado para saber em que horas eu vou usá-lo, né? Ele deve ser analisado em que horas eu vou usá-lo. E eles devem andar em paralelo. Então, no meu marketing offline, ou seja, no meu panfleto, tem que ter o link das minhas redes sociais. Tem que ter o que eu fiz online, o que eu deixei de fazer. Porque aí o cara vai entrar vai pegar o panfleto e por mais que ele jogue fora ou não, ele memorizou ali as redes sociais, algum produto, né? Ainda era comum fazer panfletos ou adesivos com aquela promoção que todo mundo já viu, que leva esse panfleto e você tem 5 ou 10% de desconto no local. Isso ainda é comum, porque é uma forma que a gente tem de testar o quanto o poder do panfleto ainda existe. Então, acho que essa explicação agora resume bem a sua pergunta, que é assim, o meu cliente quer gastar muito em panfleto. Eu discordo, mas eu vou. Então, o que a gente faz? Faz um teste. E aí coloca algum atrativo ali. Porque é o nosso marketing offline. De acordo com o atrativo que a gente colocou ali, a gente sabe se teve retorno. Entendeu? Só que, óbvio que em redes sociais isso é mais rápido. Eu lanço uma promoção no Instagram, no Facebook, eu tenho na hora o retorno. Né? Então, mas
Eu volto a dizer para muitos que ainda investem, não, o marketing offline ele não morreu, né? Igual a TV não morreu, igual o rádio não morreu, igual o jornal não morreu. São mídias que têm o seu público, são mídias que andam em paralelo. Eu acho que quando você consegue alinhar o máximo de mídias possíveis, plataformas a seu favor, eu acho que essa é a campanha mais adequada. Quando a gente pensa nessa, você falou do panfleto, leve o panfleto, a gente vê muita questão das ativações. É um erro comum, Bruno, ainda você fazer campanhas sem ter claro para você mesmo ou para o cliente o objetivo dela, como vai se chegar, qual o caminho vai se chegar? Se lança ainda muito anunciar por anunciar? Sim, infelizmente sim. Né? O que faz a gente jogar muito dinheiro fora. Infelizmente ainda lanço muito anunciar por anunciar, porque você sabe que, eu acho que não só em Maceió, mas a gente está no Brasil do eu quero para ontem. Né? A gente está no Brasil não, no país, desculpe, do que eu quero para ontem. Então, infelizmente, se joga muito dinheiro fora, né? Como eu falei, inclusive dinheiro em mídia offline fora. Então, às vezes o cara diz, não, eu quero isso aqui porque fulano fez igual, eu quero isso aqui porque esse produto é novo. Então, joga-se ainda assim muito dinheiro fora porque o cara não planejou direito aonde investir, né? Como eu falei, ele não traçou, vamos começar aqui, vamos investir nisso aqui porque isso é o objetivo. Então, às vezes o cara tira no escuro, né? Então, atira no escuro. E aí é obrigação nossa. É um desafio do publicitário, marqueteiro, enfim, do cara que estiver atendendo aquele cliente, de não jogar esse dinheiro do cara fora. Né? Porque se você cuidar bem do dinheiro do seu cliente, ele vai querer você ali por perto a vida toda, né? Esse trabalho de ativação, o que é que se pensa para o telespectador que estiver aqui pensando? Você falou do levar o panfleto, mas existem as mais diversas formas. Eu lembro disso, a questão da ativação, porque eu lembro que mudou recentemente, mas durante anos, na década de 90, você tinha um patrocinador do Corinthians, que era Calunga, que todo mundo sabia que patrocinava o Corinthians, mas ninguém sabia o que era. Sim, sim. Que faltava ativação. Que faltava, exatamente. Faltava levar o cara ao produto verdadeiro. Faltava você ler Calunga e saber o que era. Saber o que era. Existe muito disso, de você distribuir seu nome e a pessoa... Mas o que é isso? Não mais. Eu acho que não existe mais, porque a gente está tratando de alcance. E se tem uma coisa que as empresas procuram, é alcance. Eu digo muito que antes você seguia ou acompanhava 200 pessoas. Hoje você segue 900. Né? Óbvio que isso não é para todo mundo, mas é um modo de falar assim, que antes a gente tinha milhões na internet, hoje a gente tem bilhões. Então, as informações estão vindo muito rápido. Então, as empresas estão buscando o quê? Alcance. Elas querem aparecer, nem que seja 1 ou 2 vezes na sua mente, na mente do consumidor. Então, eu acho que, partindo como exemplo do futebol, eu acho muito difícil o cara ver ali um Adidas da vida e não saber o que é. Porque assim que a empresa fecha com o jogador ou o time, ela busca primeiramente fazer o seu merchan. Né? Você falou de futebol. Vamos dizer que um clube de Alagoas se anuncie uma empresa, sei lá, de cimento. Esse clube, ele já erra num público por ser futebol, ou seja, o futebol é um caminho. Onde você investe em termos de colocar sua marca de ativação, precisa ter uma ligação com o seu produto, ou pode ser usado como um outdoor, pode ser usado como um letreiro, um caso como esse? Bom, eu sempre digo que nunca é bom atirar no escuro, né? Quando você atira no escuro, você pode ir do céu ao inferno em alguns segundos, né? Quando você atira no escuro, você pode, que não falei, gastar dinheiro. Não quer dizer que uma marca de cimento ou de cano, PVC, enfim, não esteja atirando bem no nosso exemplo do futebol. Mas, geralmente, a escolha de onde vai ser investido, quem é o patrocinador, a parceria que a gente vai fazer, ela teria que ter passado por uma análise de marketing, né? Pronto, um bom exemplo é hoje. Você tem várias empresas anunciando com os chamados blogueiros, os digital influencers. Não é qualquer digital influencer que você vai chamar, né? Eu não vou chamar uma digital influencer que trata de cabelos, cachos, às vezes para fazer um comercial de carro, que às vezes não bate bem. Então, a escolha do perfil, pelo menos hoje, ela é um pouco mais filtrada, né? O cara não vai chamar
um blogueiro, um exemplo, que só faz festas para tratar de um produto sério, né? Tem que ver a questão tudo passa pelaquela análise que a gente começou a falar sobre a questão de público-alvo. Então, primeiro você tem um público-alvo, depois você passa para o seu investimento, depois você passa para a análise de quem você vai investir. Então, assim, num clube numa fase alta, né? A gente já vê no CSA agora numa fase altíssima, muita gente vai chegar para querer fazer parte, para querer investir, para querer fazer parceria, para aparecer com a marca, né? E óbvio que tem as questões burocráticas, de valores e empresários e tal, mas é bom que você tente puxar alguém que tenha a ver com você. Na verdade, a verdade sempre vai ser essa. Mas a gente sabe que não é como funciona, como a gente queria. Então, às vezes, ele atira para todo lugar, né? Uma coisa que eu ouço muito e é curioso, e vejo na internet, falo nas palestras, é que o blogueiro ou o digital influencer se acostumou tanto a ganhar tudo, a consumir tudo, que às vezes não é nem o perfil dele, mas chama, sei lá, para fazer propaganda do hidratante. É de graça, eu vou. Estou ganhando, breu. E quando, na verdade, a empresa está jogando fora. Né? Quem joga fora é a empresa. Pro cara, não. Ele vai lá e faz publicidade. Entendeu? Ele vai lá e faz publicidade. Tanto é que quando cai muito meme na internet, quando você vê um artista, é uma coisa falando de um produto que não tem nada a ver. Acho que, se eu não me engano, se eu estiver errado, acho que foi a Carolina Dickmann, não tenho certeza, mas foi uma atriz global, que fez aquele comercial do papel higiênico preto, que caiu na internet com uma força absurda. Então, às vezes, pega meio errado, né? Como a gente já teve propaganda do próprio o artista que acabou de falecer, que foi o MC Catra, com outras empresas, e falava de família, e aí, às vezes, pega uma conotação muito boa. Então, ou você trabalha com humor, né, de uma vez, escancara e brinca com ou isso. você escancara de vez e brinca, como a gente tem vários exemplos. A gente está indo para o nosso intervalo, a gente volta já com o Bruno Alves, a gente volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista, estamos no último bloco aqui com o Bruno Alves, especialista em redes sociais. Nesse momento dos digital influencers, como usar direito o digital influencer? Antes eu queria aproveitar que voltou aqui do intervalo, eu puxei aqui o pessoal no ponto. Só corrigindo, não foi a Carolina Dickmann, foi a Marina Rui Barbosa, né? Enfim, mas está aí a correção para quem está assistindo. Bom, eu acho que a forma de usar direito sempre vai ser relacionar o seu produto à celebridade, né? Se tratando de futebol, o Palmeiras fechou agora, por exemplo, com um comediante, que é o Thiago Ventura, que ele é torcedor, é comediante, aí tem amigos como Neymar, Tirulipa, não sei o quê. Então, o Palmeiras fechou com ele para trazer a galera que curte comédia de São Paulo, que já acompanha ele, já tem mais de não sei quantos milhões de visualizações, é torcedor fanático. Então, ele usou a paixão do cara
que é torcedor, a mídia que o cara tá hoje, Neymar mandando abraço, jogadores, tem uma boa relação com os jogadores, Felipe Andreoli da Globo, muita gente. Então o Palmeiras usou de um cara, né? Podia ter usado de qualquer global, de qualquer... Como usa ex-jogadores, né? Então acho que a forma melhor pronto, um bom exemplo. Você pega um ex-jogador só porque ele é famoso, pronto, tipo, o Palmeiras vai lá atrás do Chulapa. Fica meio sem sentido. Sim. Né? Porque o Chulapa é declarado... Então, isso é mais ou menos o que eu quero dizer sobre... Eu tenho um produto X, bota um cara lá do outro lado do mundo que não tem nada a ver. Então, é mais ou menos eu indico para quem for contratar digital influencers, blogueiros, etc., ou até o seu próprio garoto propaganda, trazer alguém relacionado. Porque a gente viu agora o que aconteceu, toda essa fase do Fábio Assunção, por exemplo. Então a Globo perde muito com aquilo, ele perde contratos de publicidade, ele perde coisas milionárias. Então se você não está sabendo quem é o cara que você está contratando, se não está no contrato ali, tudo que vocês conversaram, se o cara está agindo de má fé, ele está jogando seu dinheiro fora, né? Se o cara não fala no seu produto, não usa o seu produto, ou ele vive da vida o que ele quer, ou ele faz uma história do seu produto, daqui a pouco está fazendo do concorrente, ou se ele é muito aleatório, não serve para você. Acho que é bom ter um cuidado no cara que você está... Sempre tem que relacionar a marca. Eu acredito que sim. E esses digital influencers que compram seguidores? Bom, é o maior erro que eles podem fazer. Por quê? O cara que compra seguidor, ele vai ter um número expressivo de seguidores, mas ele não vai ter alcance. Entendeu? Porque se eu sou um digital influencer de Alagoas, de Maceió, eu vou comprar um cara do Piauí, pra quê? Entendeu? E isso serve também para as empresas que compram seguidores, e muitos desses seguidores são fake, né? Então eles produzem notícias fake, chamadas fake news, produzem curtidas fake, produzem alcance fake. Aí quando chega para mostrar a empresa, para apresenta um número que não existe. Ele apresenta 1.500 visualizações, um exemplo, quando na verdade só 300 foram reais, que é o que a gente chama de orgânico, né? Então, em vez de comprar seguidores, eu indico que esses digital influencers patrocinem, impulsionem suas publicações com os seus patrocinadores, que existe essa possibilidade do próprio patrocinador pagar o anúncio do cara, né? Então, você está lá com um produto da seda, por exemplo, então tem lá em cima, vai ficar ali em cima, parceria paga, aí provavelmente você já deve ter visto isso no Instagram, parceria paga com parceria de tal. Então, é muito mais... legal e produtivo para eles, né, como números, que impulsionem patrocínio do que comprar seguidores. Até porque o Instagram ele tem algoritmos pesados para quem usa automação, para quem compra seguidores, para quem compra curtida, e uma hora vai pegar o perfil do cara, saber que está robotizado e vai suspender a conta, aí não tem mais volta. O que se chama de algoritmo pesado? Algoritmo pesado é que ele vai procurando fakes, denúncias, contas inválidas, pornografia e robotização, que é o que a gente chama de automação, que é quando você bota a máquina, ou seja, um algoritmo, programação, para curtir muita gente, seguir muita gente. Então, existem vários aplicativos e sites que você coloca o seu perfil lá e ele fica interagindo, se eu chamar automação, ele fica interagindo com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas aquilo ali é totalmente mecânico. Ou que mandam aquela mensagenzinha para você de automático no direct. Então, a maioria das pessoas rejeitam isso, a taxa de rejeição é muito grande e as pessoas contratam mais agências por causa disso. Né? Quando se pensa nessa qualidade, na relevância, como é que se pode trabalhar melhor essa relevância de alcance? Olha, como eu falei anteriormente, a gente está com um número muito alto de perfis e pessoas, então a gente não sabe mais quem seguir, a correria da vida... Tem limite, né? Tem limite, são em média 7.500, para você seguir, né? Uhum. Mas imagine você seguir 7 mil pessoas, né? Às vezes você não está conseguindo olhar nem o grupo da família, então você não vai conseguir. Tem limite e tal, né? Uma das estratégias que muitas agências usam é seguir as pessoas, curtir, comentar, interagir, e quando chega nesse limite, volta. E vai atrás de novo. Então fica naquele segue e vai atrás de um público novo. Mas eu acho que a relevância ela tem que ser dada primeiro com a produção de conteúdo interessante. Quando se fala em mídia social, a primeira prioridade é tenha um conteúdo relevante. E outra, não deixe esse conteúdo morrer, cair. Esse conteúdo tem que ser relevante e tem que ser diário, tem que ser frequente e tem que ser atrativo.
né? Acho que o maior desafio de um publicitário há muitos anos é ideias, né? Que todo mundo fala, ideias e um conteúdo relevante para você dizer, rapaz, que bom, gostei disso, eita, vou usar isso e tal. Porque se você começar a ver, eita, de novo essa foto, de novo essa frase, de novo isso aqui, você vai acabar caindo no cansaço, vai deixar de seguir ou vai deixar de ser interessante. Então, a principal relevância E aí é o maior conselho para os digital influencers e blogueiros. Tem um conteúdo relevante. Eu conheço uns que o que é dito é lei. Se ele indica um produto, ou indica uma comida, ou indica uma coisa, o público vai. Existe público. Já tem outros que balela, tá falando besteira, não entende. Né? Então, o digital influencer ou blogueiro que for servir a uma empresa, ele tem que estar na ponta da língua com aquele conteúdo. Porque o cara que está por trás, o publicitário, às vezes entende mais que ele, vai dizer, opa, não é porque você tem um número cheio de seguidores que você pode também jogar o nosso tempo fora, digamos assim. Então, acho que para relevância é a questão de um conteúdo novo, atrativo, ou refazer o que já existe de uma forma diferente, né? Importante hoje usar a hashtag ainda? Sim. A hashtag é importante porque parte do ponto que eu falei, mais uma vez, acho que eu bati tanto nessa tecla, as pessoas vão ficar com isso na cabeça. Sobre que a gente tem muito conteúdo. Então, existe muito conteúdo na internet. Então, para achar o que a gente quer, é bem importante e é bom usar as hashtags. São as principais tags e marcações do algoritmo do Instagram, no momento. Tem alguma empresa que você não recomendaria que tivesse Instagram, por exemplo? Rapaz, nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que se a empresa não tiver, por exemplo, Instagram, ela pode ter um Facebook para atingir um público mais velho, porque você sabe que o Facebook não morreu, ele ainda existe para um público mais velho, né? Tem o YouTube, então é aquela questão de você identificar. Então, por mais que a empresa pense, Instagram é coisa para jovem, às vezes não é, entendeu? Às vezes tem um público voltado só para aquilo. Um exemplo disso é que empresas de reabilitação para dependentes clínicos já me procuraram para fazer mídia. E você sabe que é uma coisa muito familiar, é um segredo, é um problema de família, é um problema psicológico, então é algo muito difícil. Então, inclusive quando a empresa me procurou, eu não imaginaria, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de coisa. Então, uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, droga, algo, querendo fazer mídia, como é que vai ser essa mídia? Aí eu achei interessante, a gente teve uma reunião e ela foi baseada no comprometimento, na produção de um conteúdo feliz, ativo, de que você procure ajuda. Então, tipo assim, eu acho que hoje, eu posso estar errado, mas acho que nenhuma empresa eu indicaria para não usar a conta de Instagram. Quando a gente pensa, você falou de regularidade, dá para ser criativo todo dia? Rapaz, todo dia não, né? Todo dia não, a gente tem contas, né? Tem estresse, tem família. Eu acho que não dá para ser criativo todo dia não, mas tem equipe, né? Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus, sempre tive bons profissionais. E eu acho que não dá para ser criativo todos os dias, mas dá para você planejar isso. Então, para os dias que você não é criativo, você já deixou um pouquinho sobrando. Um armazém, já né? deixou um armazém, é como foto. Você vai no cliente, nunca vai tirar só as fotos que precisa. Você deixa armazenado um pouquinho mais. E no dia que você não puder ir atendê-lo, você tem ali o conteúdo para traçar. E eu acho que o grande objetivo do cara que mexe com mídia, do publicitário, sempre vai ser ter ideia, né? Ser atrativo, né? O cara contrata você e diz assim, pronto, se vire. Eu não tenho ideia, eu sou o dono, não tenho tempo de mexer nisso. Você que é o criativo, você que é o desenrolado, você que é a mente do cara, né? Quando, na verdade, é uma tabela, né? A gente está falando sobre criatividade, eu estou falando sobre o teu produto, tu devia me dar mais informações sobre o teu produto para que eu possa balancear melhor minhas ideias. Eu vou lá provar, testar, viver aquilo. Então, eu queria ser criativo todos os dias, mas às vezes a pressão não deixa. A gente tinha em 2012, falando mais da parte de eleição, para a gente finalizar, Facebook em 2012, o WhatsApp em 2014, o Instagram em 2016. Junto do Tinder. O Tinder já estava em 2016 com força máxima, né? Na verdade, o Tinder começou a pingar ali, mas começou a aparecer em 2014, né? 13, depois de 2012.
Aí veio 2013, 14, 15, 16 o Tinder. Começo de 2017 já era, né? Assim, ele é muito forte, óbvio, ainda no sul e sudeste. Mas no resto do país o Tinder já caiu consideravelmente. Mas vive, é muito patrocinado. O investimento... O Snap morreu nesse caminho? O Snap, nesse pinga-pinga aí de 2015 para 2017, o Snap morreu também. Mas só que aí o Snap, ele foi a melhor sacada do mundo pro Instagram, né? Engoliu, né? Engoliu, né? Porque ele, assim, para quem não sabe, o Snap, o Instagram tentou comprar o Snap. E como não vendeu, como ele botou, não vendeu, né? Como na internet nada se cria, tudo se copia, então ele foi lá e fez melhor, aquela história, né? Bruno, muito obrigado. Que fez melhor, né? É verdade. Bruno, muito obrigado. Bom, eu que agradeço mais uma vez, estou sempre disponível. Muito obrigado. Te agradeço também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.